Olá pessoal, muito bem-vindos, eu sou o professor Vicente Olsen de História e vamos juntos então aprender um pouco mais sobre a Idade Média, analisando aí os aspectos do modo de produção feudal, como a gente chama o feudalismo. Essa questão aqui a gente tem o seguinte: os livros medievais eram manuscritos e, em alguns casos, traziam em suas páginas desenhos em miniaturas, chamados de iluminuras. No século XV, um duque francês, Jean de Berry, ou Berry, de acordo aí com a pronúncia, 1340 a 1416, encomendou um livro de horas aos irmãos Limburg. Tais livros continham orações e devoções e eram usados para a orientação dos laicos. As iluminuras dos irmãos Limburg são uma fonte histórica rica em informações sobre o cotidiano medieval. Analise as imagens e responda às questões a seguir. Bom, meus amigos e minhas amigas, a gente tem aí um exemplo de iluminura, dos irmãos Limburg, o Hermann Limburg e o Paul Limburg, além do Johann ou Johann Limburg, São iluminuras, como vocês podem ver, são essas gravuras aí pintadas à mão e elas acabam trazendo, como o próprio texto de apoio disse, elementos desse cotidiano medieval, certo? E essa iluminura, ela trata aí entre 1410 e 1416, Ou seja, a gente está aí ainda no começo do século XV, certo? Aí vem um destaque aí, a iluminura que apresenta a semeadura das terras do castelo de Lusignan durante o mês de março. Se a gente observa então essa iluminura, inclusive esse destaque que ele está dando aí, a gente vê algumas pessoas trabalhando a terra, semeando a terra, enquanto que um outro conduz aí um carro de boi, na verdade é uma charrua, É um arado puxado por um animal, e esse arado então ele sulca a terra, Ele cria sulcos na terra para você ir lá e depositar as suas sementes. Quem é que está trabalhando aí? São nobres, São senhores feudais? São clérigos? São membros da igreja? Claro que não, pessoal? Quem está trabalhando aí são os camponeses, tá? São eles que trabalham essa terra. E essa terra, é claro, que pertence ao dono desse castelo que está lá ao fundo. Quem é que mora, então, nesse castelo? Aí, agora sim, são os nobres, é o senhor feudal. A gente, inclusive, tem aí uma outra iluminura, com um castelo branco bem alto, bem pontiagudo, e também com camponeses trabalhando essa terra, Percebam que em cima, dessas iluminuras tem um arco com um sol e com um calendário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o tempo medieval era um tempo natural, era um tempo pautado na época de semeadura, na época de plantio, na época de colheita, na época, então, natural dos acontecimentos. O trabalho ele ocorria ao longo do dia e a noite era para descanso. Ou seja, era uma contagem de tempo e uma passagem dos meses pautadas na natureza, nas 4 estações do ano e, claro, no trabalho agrícola. Então, todos esses elementos, por incrível que pareça, a gente pode sim identificar nessas iluminuras. Mas eu não conseguiria ver isso, consegue sim, pessoal, é só você analisar a imagem e lembrar do conteúdo que foi estudado. Feita então essa análise sobre essas iluminuras, sobre essas imagens, vamos então aí para o que cada item pergunta, o que cada item determina então que a gente faça. No item A, pessoal, nós temos: descreva em seu caderno as principais características do feudalismo que podem ser observadas. Eu até aqui já dei um monte de dica, mas vamos lá, vamos juntos responder esse item. O que a gente pode observar enquanto característica do feudalismo nessas iluminuras? Primeiro, o trabalho na terra, É um dos aspectos. Segundo, o trabalho na terra feito pelos camponeses, são os camponeses que estão semeando essa terra. Terceiro, a morada dos senhores feudais, os castelos medievais ao fundo dessas iluminuras pode ser observada, evidenciando aí o poder desse senhor feudal, o poder do senhor dessa terra. Quarto, nós podemos observar a questão do tempo natural, do tempo pautado aí no trabalho agrícola, no tempo pautado aí na passagem dos dias, no tempo aí pautado nas estações, e isso observa-se a partir desse sol e desse calendário disposto em cima, Então, são esses elementos, e aí, claro, você poderia citar outros, O uso de animais para aumentar, auxiliar o trabalho agrícola, As tecnologias agrícolas de rotação do solo, afinal a gente tem aí vários feudos sendo produzidos ao mesmo tempo, mas claro que isso é mais aprofundado, você poderia ficar aí com aqueles primeiros aspectos que a gente citou. No item B, meus amigos e minhas amigas, nós temos o seguinte: sobre a economia da Europa medieval, explique como era a economia do sistema feudal. Galera, lembre-se, medieval é o período, certo? É o tempo,
se a gente fala de Idade Média, a gente pode falar aí, comparar ela a outras idades, né? Idade Antiga, Idade Moderna e a idade que a gente vive atualmente, que é a Idade Contemporânea. Enquanto que o sistema feudal é o modo de produção, tá? Então, o sistema feudal era o modo de produção típico da Idade Média, assim como o capitalismo é o modo de produção típico da nossa idade contemporânea, né? Principalmente o capitalismo financeiro. Assim como o escravismo e o Estado teocrático de regadio eram os modos de produção típicos da Idade Antiga. Então, cuidado, porque o sistema feudal ele é o modo de produção típico da Europa medieval. E o que caracterizava então esse sistema feudal? Explique como era essa economia. Essa economia ela se dava através da produção agrícola voltada para a subsistência, ou seja, os feudos produziam gêneros agrícolas e pecuários para a autossuficiência. Eles não estavam preocupados então em acumular, em lucrar, em vender, em comercializar. O intuito era buscar o sustento do próprio feudo. Essas terras pertenciam ao nobre, ao aristocrata, que era o senhor feudal, mas quem trabalhava nessas terras num sistema de servidão, num sistema de camponês de trabalho, eram os servos, eram os camponeses. Esse trabalho do camponês, esse trabalho do servo, era regulado, era feito através do colonato, né? Esse servo, então, ele era um colono que trabalhava nessa terra que não era dele e, em troca, ele recebia parte da produção como remuneração, né? Lembre-se que ele estava preso a essa terra por uma série de obrigações servis, os chamados impostos servis, onde se destacam a corvéia, que era o trabalho semanal nas terras destinadas exclusivamente ao senhor feudal, e também a talha. A terra era dividida, né, e parte da produção ficava com o senhor feudal e outra parte era distribuída entre os servos. Esses são os dois principais, mas existiam vários outros. Então, quando você for explicar essa economia do sistema feudal, é interessante você lembrar disso, das grandes propriedades de terra que pertenciam aos senhores feudais, cuja produção agrícola e pecuária era voltada para a autossuficiência, ou seja, para a própria subsistência do feudo, e o trabalho era feito pela mão de obra camponesa, ligada à terra, presa à terra, através de uma série de obrigações servis no sistema do colonato, no sistema de servidão. Beleza? No item C, pessoal, nós temos, considerando as práticas agrícolas medievais, cite uma de suas principais características. Pessoal, a principal característica da prática agrícola medieval era essa produção voltada para a subsistência, né? Ou seja, o feudo ele não estava preocupado em produzir excedentes agrícolas, o feudo não estava preocupado em lucrar com essa agricultura, o feudo estava preocupado em atingir uma produção necessária para a subsistência do feudo. Tá? Mas aí nós podemos citar outras práticas agrícolas medievais, como por exemplo o uso de técnicas simples, o uso depois da charrua, o uso depois da rotação dos solos, o uso de moinhos, né? A produção feita por uma mão de obra servil camponesa, né? Entre outros elementos. E por fim nós temos o item D, explica a afirmação, o principal elemento definidor da riqueza era a terra. Bom, pessoal, a Idade Média ela vai ser caracterizada pelo sistema feudal, onde a elite econômica era o senhor feudal, o grande detentor de terras. O feudo nada mais, nada menos é do que um enorme latifúndio que ele vai controlar ali, então, a produção. Se a riqueza ela vem da terra, quem dominava essa terra era rico, os senhores feudais e até mesmo a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela não tinha só um poder religioso e político, ela também tinha poder econômico, ela também tinha terras e ela também explorava essas terras dentro de um sistema feudal. Então, a marca da riqueza na Idade Média era a terra. Quem era dona dessa terra? A aristocracia, a nobreza, o senhor feudal e sua família. É interessante porque no final da Idade Média, já no surgimento aí do comércio, no crescimento do capitalismo comercial, uma nova classe social vai surgir, que é a burguesia, que é a classe que vive desse comércio. Essa classe social ela vai se tornar rica, ela vai ter riquezas, mas ela não vai ter importância política, porque a importância política ainda estava atrelada à terra. É uma coisa que parece estranho hoje para a nossa mentalidade capitalista, porque hoje em dia quem é rico geralmente é membro da elite política, da elite econômica e até mesmo de outras elites, né, intelectuais e por aí vai, mas na Idade Média a elite política era a elite que tinha terra. Muitas vezes assim, o feudal ele era até analfabeto, ele nem tinha tanta riqueza material assim, mas ele tinha terra e ele produzia nessa terra, explorava a mão de obra servil camponesa e por isso então ele era considerado rico, beleza? Então são esses os principais aspectos sobre o sistema feudal que a gente acabou trabalhando aqui, mais especificamente o modo de produção típico do feudalismo. Espero que tenham gostado, bons estudos pessoal e até a próxima. Tchau!